No ar. Histórias que o tempo não apaga, com Matheus Freitas. Matheus, eu me chamo Lourdes. Eu tenho 67 anos. E escrevo porque ouvi uma história no seu programa outro dia que mexeu muito comigo. Aquela sobre reencontros, sobre esperar. E foi impossível não lembrar da minha mãe. E por isso eu resolvi compartilhar com você e com os seus ouvintes a história da mulher que mais me ensinou sobre paciência, fé e o amor de mãe. Matheus, eu tinha 16 anos, quando o meu irmão mais velho, o Paulo, ele decidiu deixar a nossa cidadezinha para tentar a vida em São Paulo. O ano era 1978. O Brasil, ele ainda vivia outros tempos. A cidade grande parecia um mundo novo, cheio de promessas. Meu pai, ele era um homem rígido. Ele não falava muito. Mas na noite em que Paulo anunciou a sua partida, eu me lembro muito bem, como se fosse hoje, da expressão da minha mãe. Ela ficou quieta, muito quieta. Apenas baixou os olhos e disse: "Meu filho, se for para ser feliz, então vá. Vá, mas me escreva. Não esqueça da sua mãe, me escreva." E ele foi, Matheus, ele foi. Ele pegou o ônibus de madrugada com uma velha mala, um radinho de pilha e muitos sonhos. Nas primeiras semanas, as cartas começaram a chegar. Cartas curtas, mas carinhosas. Elas diziam que ele tinha conseguido um trabalho em uma padaria e que dividia o quarto com outros rapazes e também que sentia saudades. Ele falava muito das saudades da família. A minha mãe, ela lia as cartas como se fossem orações. Ela guardava cada uma delas num envelope forrado com florzinhas e relia sempre baixinho à noite antes de dormir. Mas com o passar do tempo, Matheus, o silêncio, ele chegou. Primeiro as cartas pararam, depois nem mais os telefonemas no orelhão do boteco da esquina. Meu pai dizia que aquilo era normal. Homem, quando vai para a cidade grande, tem que se virar. Para ele, estava tudo certo, estava tudo bem, mas para minha mãe, não. A minha mãe, ela não acreditava nisso. Ela sentava todos os dias no portão de casa, o mesmo portão de madeira que rangia quando o vento batia. Levava um banquinho, levava uma garrafinha de café e ali, com os olhos cheios de saudade, olhava para o horizonte e no seu pensamento só uma coisa: hoje ele volta. Ela dizia para si mesma: hoje ele aparece naquele ônibus das 5, eu tenho certeza, hoje ele volta. Mas ficava ali, quietinha, atenta, esperando. Os vizinhos então começaram a notar esse ritual dela. Uns achavam bonito, outros diziam que ela estava ficando doente, mas a minha mãe, ela nunca ligou para isso, Matheus, nunca. Nunca se preocupou com o que os outros pensam ou deixam de pensar. Durante 7 anos, ela repetiu esse ritual. 7 anos, Matheus. 7 anos contados. Primavera, verão, outono, inverno. Lá estava ela no portão. Até que um dia o telefone tocou. E era a polícia de São Paulo. Haviam encontrado Paulo. Ele estava vivo,
mas não era mais o mesmo. Segundo os médicos, ele passou por dificuldades terríveis. Morou na rua, foi enganado por gente que prometeu trabalho e o explorou. Tinha problemas de memória, desnutrição e um olhar perdido que só quem sofreu muito conhece. E é claro, nós fomos buscá-lo imediatamente. Eu lembro como se fosse hoje. Lembro do momento em que descemos do ônibus com ele. E minha mãe, mesmo com o cabelo já branco, o rosto marcado pelo tempo, correu para abraçá-lo. Como se ainda fosse aquele menino de 18 anos que havia ido embora. Ela correu e o abraçou forte. Ela não disse nada, ela só chorou. E o Paulo, pela primeira vez em anos, também chorou. Eles se abraçaram por longos minutos. Um abraço que costurou o tempo, o silêncio e a dor. Minha mãe, ela nunca perguntou por que ele não escreveu. Sabe, ela nunca quis saber dos detalhes, ela só dizia o seguinte: o importante, Paulo, é que você voltou. O importante é que você está aqui com a gente, junto com a família. Eu sabia que um dia você voltaria. Sabe, Mateus, o Paulo, ele nunca mais foi o mesmo. Precisava de cuidados, mas ali, ao lado dela, ele encontrou a paz. Ficaram inseparáveis até o fim da vida dela. E hoje ele vive comigo. Às vezes ainda senta naquele mesmo portão, olha o ônibus das 5 passar e sorri, como se esperasse ver outro alguém voltar. Essa é a minha história, Mateus. Ou melhor, a história da minha mãe. A história da mulher que me ensinou que o amor verdadeiro, ele não desiste. Que espera, que perdoa e que quando ama, acredita até o último segundo. Mateus, se você puder, toca pra gente aquela música do Roberto Carlos, A Volta. Eu agradeço muito, porque essa música me faz lembrar do dia em que a minha mãe finalmente viu seu filho voltar. Com carinho, da sua ouvinte Lourdes. Essa é mais uma história que o tempo não apaga. Mateus Freitas. Histórias que o tempo não apaga.